Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o TCU, que exigiu que o governo explique o acordo da Âmbar Energia. Lembra aquele acordo que o Lula fez uma medida provisória que obriga todos os brasileiros a pagar a conta de luz mais cara para socorrer a usina termoelétrica comprada pelos irmãos Batista, lá no norte, né? A gente falou sobre isso já. Vamos rever esse caso aqui, porque o TCU agora quer que o governo se explique. E é o que eu falo para vocês. Não é que o TCU seja um órgão de direita, esteja querendo pressionar o Lula contra a corrupção, nada disso, nenhum desses órgãos funcionam de verdade, né? Só que, o que acontece? Governo fraco abre caminho para chantagem. O TCU viu oportunidade, né? Vou investigar esse troço aqui, porque vai pintar alguma coisa pra gente aí, né? Algum deputado, algum amigo, coisa e tal, consegue alguma coisa do governo Lula. E é isso que é o buraco que o Lula tá. O governo Lula tá tão fraco, é um governo tão sem ideia, sem projeto, que ninguém acredita nele, que ele tem que se comparar o tempo todo, tem que o tempo todo tá comprando o apoio de todo mundo, né? E, diga-se de passagem, o TCU tá fazendo correto aqui, tá? Tem que investigar mesmo esse caso. Essa notícia foi sugerida por Fake News, análoga da Globo News e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão do Legislativo, tá? Do Congresso, não é um órgão da Justiça, não é um tribunal judicial, né? Mas qual que é a ideia aqui? Uma das tarefas do Congresso é justamente aprovar a prestação de contas do governo federal. Então, o Congresso criou esse órgão já há bastante tempo, o TCU, que faz essa avaliação, digamos, técnica, né? Em tese, é uma avaliação técnica das contas do governo, mas na prática, os conselheiros do TCU, né, são cargos vitalícios que as pessoas ganham bem e coisa e tal. Então tá cheio de político lá no TCU, como juiz do TCU e coisa e tal. Conselheiro, que é o termo correto do TCU, né? Então virou um órgão político também, como tudo em Brasília vira política, como tudo no governo vira política, né? O ministro Benjamin Zinler, do Tribunal de Contas da União, deu um prazo de 3 dias para o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica se manifestarem sobre o acordo firmado com a Âmbar Energia, né? Lembra qual foi a história? A Âmbar Energia é a empresa de energia dos irmãos Batista e tem pelo menos duas coisas estranhas com eles. A primeira coisa é a compra da energia da Venezuela, né? A Venezuela vendia energia para o Brasil há um tempo atrás, principalmente para Roraima e coisa e tal. Isso parou na época do Bolsonaro e agora o governo fez de novo esse acordo através da Âmbar Energia. Só que o detalhe, a Âmbar Energia compra energia muito mais caro do que era antes, né? Ou seja, claramente um acordo que foi feito para beneficiar o Maduro. A Âmbar Energia está comprando isso para beneficiar o Maduro. Se fosse uma empresa privada brasileira comprando energia por um preço mais caro do Maduro, quem sou eu para me importar com isso? O dinheiro é da empresa, ela vende para quem ela quiser, ela compra de quem ela quiser. Se ela resolveu pagar mais caro na energia, não tem nada a ver com isso. A empresa privada, ela decide. Só que a história não é bem essa. A história é que essa Âmbar Energia, no final das contas, conseguiu, através de acordo com o governo Lula, de repassar esse custo para todas as contas de energia do Brasil, né? Lembra? Veja, a conta de energia no norte do Brasil, ela é subsidiada pelos outros estados brasileiros, tá? Isso é correto, isso está ok, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente quer mesmo que o norte se desenvolva, a gente quer que o norte cresça, que tenha mais presença brasileira no norte do país, então a gente quer mesmo subsidiar esse pessoal, não tem problema nenhum. A questão toda é que aí quando você começa a juntar as duas coisas, ou seja, o fato de que a Âmbar Energia está comprando energia mais caro de propósito e está jogando essa energia para o pessoal pagar, fica estranho. E além disso, teve o outro caso da Âmbar Energia, que é a questão da Amazônia Energia, né, que é a distribuidora de energia elétrica na Amazônia. A gente explicou esse caso também. Um outro absurdo que você vai pagar na sua conta de luz, eu vou pagar na minha conta de luz, todos nós brasileiros vamos pagar na nossa conta de luz, um adicional por conta do acordo que o Lula fez com os irmãos Batista. Chega a ser curioso, será que uma coisa está ligada à outra? O Lula queria ajudar o Maduro, e aí fez um acordo com os irmãos Batista, você me ajuda aqui, que eu te ajudo ali, não sei o que lá. Não sei se teve isso daí. Mas que parece, né? E aí o que acontece? A Âmbar Energia dos irmãos Batista comprou algumas termoelétricas lá na região da Amazônia, só que são termoelétricas que ninguém queria. Por quê? Porque elas são deficitárias. Elas vendem energia para a Amazonas Energia, só que a Amazonas Energia está quebrada. Não paga a fatura, né? E aí o que o Lula fez? Depois dos irmãos Batistas comprarem, tá? Não foi antes, não. Porque se fizesse isso antes, você nem podia dizer que era favorecimento, porque a partir do momento que o pessoal sabia disso, qualquer um poderia comprar a termoelétrica. Os irmãos Batista compraram antes da medida provisória do Lula, justamente ninguém quis comprar, por quê? Porque né, tava em prejuízo, era prejuízo aquilo ali, né? Aí o Lula me faz uma medida provisória, passando essa conta para os outros brasileiros também. Então todos os brasileiros têm que subsidiar agora também a negociata dos irmãos Batista lá comprando as termoelétricas lá na região norte, né? Ou seja, é muito estranho as duas coisas, né? E o TCU quer decidir esse negócio, ver se tá certo isso daí. O TCU tem que aprovar as contas do governo Lula, ou não, né? E daí pediu informações pro Lula sobre isso daí. E aí que eu falo para vocês, isso quer dizer que o TCU agora tá fazendo correto, tá lutando contra a corrupção? Em tese, sim, né? E ele tá fazendo, nesse caso tá fazendo correto, sim. Mas o que eu falo para vocês, esses órgãos de controle da corrupção do governo, CGU, TCU, tem um monte de órgãos de controle de corrupção, coisa e tal, na prática viram órgãos políticos, né? O que tá acontecendo de fato é isso. O governo Lula tá tão fraco que todo mundo tá vendo a oportunidade de tirar uma casquinha do governo Lula. Ele não tem apoio popular nenhum, não tem apoio de ninguém, não tem apoio dos deputados, não tem apoio popular, não tem apoio dos empresários. O Lula tá sozinho na presidência da República, né? Se cercou de um monte de amigos do PT ali e sabe que tá ali por pouco tempo, não vai conseguir fazer muita coisa. O máximo que ele pode esperar é roubar o máximo possível nesses 4 aninhos dele aí, enquanto ele quebra o país completamente, né? Então, aqui, o TCU faz agora é incidir de forma plena o controle externo sobre um contrato assinado com cláusula temporal de eficácia. Nesse momento, há necessidade de buscar um aprofundamento das questões que não foram votadas no plenário dessa corte mediante a avaliação meritória desse caso, né, desse acordo. Então, ou seja, isso é o TCU dizendo que vai avaliar isso daí. De novo, isso mostra o governo Lula fraco. O governo Lula tem um monte de amigos no TCU. O TCU tá junto. O TCU foi o órgão que impediu que Bolsonaro privatizasse os Correios. Vamos lembrar disso. Tentaram impedir a privatização da Eletrobras também. Ou seja, o TCU tem jogado contra o povo brasileiro. O TCU é um órgão fisiológico. Mas é o que eu falo
falo para vocês, mesmo os fisiológicos, na hora de quererem se aproveitar de um governo fraco, acabam ajudando a causa do bem, né? É a mesma coisa no caso dos deputados. Um monte de deputados ali botou questões, coisa e tal, não porque realmente acreditava ser contra o Lula, coisa e tal, mas simplesmente porque viu aquele negócio, pô, eu vou brigar com isso daqui, que aí depois eu obrigo o Lula a me dar mais dinheiro, a me dar mais verba para minha cidade, vou me dar bem nessa história. Então, um monte de deputados fisiológicos também entraram nessa expectativa. Bastou você ter um grupo significativo de deputados ideológicos na Câmara dos Deputados para os fisiológicos seguirem a tendência, porque assim eles ganham mais. Bastou você ter um governo de esquerda fraco, que ninguém acredita nesse governo, para o pessoal botar as garrinhas de fora. E aí o Lula vai pagar por isso muito caro, né? Vai ficar evidente essa roubalheira do Lula, no mínimo. Ou ele vai ter que se explicar disso depois, vai entrar mais um processinho de corrupção do Lula mais adiante, ou então ele vai ter que bancar alguma coisa, alguma vantagem para algum deputado para fazer esse processo morrer lá no TCU, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final.